E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área, e nesta aula a gente vai trabalhar um pouco sobre progressão aritmética, como identificar uma progressão e também como determinar o seu termo geral e o enésimo termo de uma progressão qualquer, tá bom? Então vamos iniciar aqui a aula. Bem, aqui em vermelho nós temos três sequências numéricas, ok? Na primeira tem aqui, ó, 4, 7, 10, 13 e reticências. Quando aparecer as reticências, isso quer dizer que essa sequência ela é infinita, tá bom? Então aqui, nessa primeira, até a gente consegue identificar qual é o próximo termo, não é isso? Por quê? Depois do 13, eu já sei que vem o 16. Depois do 16, a gente sabe que vem o 19 e assim sucessivamente. Por que sabemos disso? Porque, repare, ó, de 4 para 7 está aumentando 3. De 7 para 10 também está aumentando 3. De 10 para 13 também está aumentando 3. E o próximo número seria 13 mais 3, que é 16. Depois do 16, 16 mais 3, que é 19. E assim sucessivamente. Turma, muita atenção aqui para esse número que está aumentando sempre. Por quê? Porque se ele não muda, então nós temos aqui, além de uma sequência numérica, também uma progressão. Como essa progressão ela está aumentando, sempre somando o mesmo valor, então a gente diz que essa progressão ela é aritmética. Por quê? Porque a progressão aritmética ela sempre vai envolver a soma. Tá beleza? Ok, esse número que está sempre aumentando é o chamado razão, que a gente vai aqui chamado de R minúsculo, tá? Então, essa razão é justamente quem vai determinar os valores que vão sempre aumentar ou até mesmo sempre diminuir numa mesma sequência. Aí você pensa, como assim diminuir? Olha aqui a segunda sequência. 30, 25, 20, 15 e assim sucessivamente. Novamente, importante você reparar que, como aqui existe reticências, então essa sequência ela é infinita. E aí eu te pergunto, é possível determinar o próximo valor? É. Por quê? Depois do 15 eu sei que vem o 10, depois vem o 5, depois vem o 0 e assim sucessivamente. Mas, por que nós sabemos disso? Reparem, de 30 para 25 estamos diminuindo 5 unidades. De 25 para 20 estamos também subtraindo 5 unidades. A mesma coisa para o 15. Então o próximo valor seria 15 menos 5, que é 10. Depois 10 menos 5, que é 5. Depois 5 menos 5, que é 0. E assim sucessivamente. Então, esse valor menos 5, reparem, também é a nossa chamada razão. Por quê? Porque os valores seguintes, eles sempre serão descobertos subtraindo 5 unidades do valor anterior. A mesma coisa aqui em cima. Para você achar sempre o valor seguinte, você irá aumentar 3 unidades em relação ao valor anterior. Como aqui em cima eu estou somando, ou seja, eu estou aumentando as unidades, então aqui é chamada de progressão aritmética crescente. Como essa segunda sequência os valores estão subtraindo, ou seja, os valores estão diminuindo cada vez que eu ando para a direita, então aqui essa progressão é chamada de progressão aritmética decrescente. Justamente porque a nossa razão é negativa e é crescente porque a nossa razão ela é positiva. Belezinha? Por último, nós temos aqui essa sequência. Ó. 1, 3, 4, 7, 15, 21, 30. Te pergunto, a gente consegue identificar aqui o próximo valor? Eu não consigo. Por quê? Porque nós não temos aqui uma sequência lógica. Nós não temos aqui uma razão que vai determinar sempre o próximo valor. Reparem, de 1 para 3 aumentou 2 unidades, de 3 para 4 aumentou 1 unidade, de 4 para 7 aumentou 3 e assim sucessivamente. Ou seja, nessa terceira sequência nós temos uma sequência numérica, mas
ela não representa uma progressão, seja aritmética e muito menos geométrica, que é o que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Beleza? Agora, pessoal, vamos pensar aqui no seguinte. Eu tenho aqui minha primeira sequência numérica, certo? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 valores já conhecidos. Eu te pergunto, é possível a gente determinar o centésimo valor? Com toda certeza, até porque eu já sei qual é a razão. Mas é muito trabalhoso, vamos dizer assim, a gente determinar os 99 primeiros para aí sim determinar o centésimo valor, não é isso? Para isso, então, a gente tem aqui o nosso termo geral, onde o termo geral é justamente a fórmula que vai nos ajudar a determinar um enésimo termo qualquer. Quando eu falo enésimo termo, eu estou me referindo a qualquer termo pertencente a essa progressão aritmética. Aí vai depender do que a questão te pede. Ou seja, se a questão te pedir o 20º termo, então o enésimo termo será o A20. Se a questão te pedir o 100º termo, então o enésimo termo será o A100 e assim sucessivamente. Então vamos identificar aqui os valores. O AN é justamente esse enésimo termo que vai depender do que a questão estará te cobrando, estará te pedindo. O A1 é o primeiro termo. Aqui nessa sequência, aqui em cima, o primeiro termo é 4, então o A1 seria 4. Nessa segunda sequência, o A1 é 30, então, aliás, o primeiro termo é 30, então o A1 seria 30. O N é a quantidade de termos a qual dependerá do enésimo termo que a progressão estará te pedindo. Ou seja, pessoal, se dessa sequência eu quero saber quem é o centésimo termo, o N será igual a 100. Por quê? Porque o último termo dessa sequência que eu quero descobrir será o centésimo. Então, eu vou ter aí uma sequência de 100 números, onde o total será igual a 100. Combinado? E por último, a nossa razão, onde aqui nós já identificamos que na primeira sequência essa razão é 3 e aqui embaixo é menos 5. Essa razão pode ser negativa? Com toda certeza. Por quê? Porque quem vai determinar ela ser positiva ou ela ser negativa será a progressão que poderá ser crescente ou decrescente. Não se esqueçam disso. Então nós temos aqui nossa fórmula do termo geral, mas como é que eu faço para aplicá-la na resolução de uma atividade qualquer? Vejamos. Eu tenho aqui no exemplo a seguinte sequência: 2, 8, 14, 20 e assim sucessivamente. A questão está me pedindo primeiro o termo geral e depois que eu encontre o 30º termo. Novamente te informo, não há necessidade de nós encontrarmos 29 termos para aí sim finalmente determinar o 30º. Basta termos em mão o termo geral, que é justamente a fórmula que vai determinar qualquer termo que você quiser encontrar dentro dessa sequência. Então vejamos. Eu vou utilizar essa questão aqui embaixo, já que eu já tenho aqui a fórmula. Então olha lá. Então o enésimo termo será igual ao primeiro termo, que é 2, mais n menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? Primeiro você identifica aqui, os valores estão aumentando ou diminuindo? Estão aumentando. Isso quer dizer então que a nossa razão ela é positiva. De 2 para 8 eu pulo 6, de 8 para 14 eu pulo 6, de 14 para 20 eu pulo 6. Então já sei que a nossa razão ela vale 6, ok? Então vamos resolver aqui essa expressão algébrica. Veja. A n será igual a 2 mais... Opa! Quando chegarmos aqui, não se esqueçam que a gente vai fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, 6 vezes n é 6n, menos 6 vezes 1, que é 6. Finalmente, teremos o seguinte, olha lá. Menos 6 com mais 2 é menos 4, então o nosso termo geral será determinado por 6n menos 4. Então, vou colocar aqui, ó, TG, que é o termo geral, é igual a 6n menos 4. Vamos só descobrir aqui, ó,
Primeiro termo, se eu quero encontrar o primeiro termo, o n vale 1. 6 vezes 1 é 6, menos 4, 2. Está aqui o 2. Se eu quero encontrar o segundo termo, o n é 2. 6 vezes 2 é 12, 12 menos 4 é 8. Está aqui o segundo termo, que é 8. Então já sei que esse termo geral está de acordo com essa progressão aritmética aqui. Próximo passo, vamos encontrar o 30º termo. Opa! Se eu quero encontrar o 30º termo, então o AN ele passará a utilizar o papel de A30. Então teremos 6 vezes 30 menos 4, ou seja, o A30 será igual a quem? Entre multiplicação e subtração, não se esqueçam que a gente resolve primeiro a multiplicação. 6 vezes 30 é 180, menos 4, ou seja, o 30º termo será igual a 176. Com isso está resolvida aqui está resolvido, aliás, o nosso primeiro exemplo, onde dessa sequência ele pede o termo geral, que nós encontramos aqui embaixo, ele vale 6n menos 4, e em seguida ele pede que encontremos o valor do 30º termo, ou seja, o A30 que vai valer 176. Agora, um outro tipo de questão que às vezes é muito cobrado em vestibular, concurso, na sua escola mesmo, é a interpolação aritmética. O que é interpolar? É você pegar vários valores numéricos e colocá-los dentro de uma sequência ou dentro de dois já pré-determinados. Ou seja, eu já sei quem é o primeiro e sei quem é o último. E eu tenho que colocar 6 valores entre esses dois de modo que eles formem uma progressão aritmética. A questão aqui pede, interpolar 6 números entre 7 e 42. Aqui tem um pequeno detalhe, pessoal. Olha lá. Eu vou começar com 7 e vou terminar com o 42. Perfeito? Perfeito. Então daqui eu já sei que o primeiro termo vale 7 e o último vale 42. A dúvida aqui é a seguinte. Primeiro, eu vou ter nessa sequência quantos números? 8. Por quê? Porque eu quero colocar 6 aqui dentro, sendo que eu já tenho 2. Ou seja, os 6 que vão vir aqui dentro com os 2, 6 mais 2, 8, eu já sei que eu vou ter aí 8 números. Mas aqui mora um pequeno detalhe importante. Qual é? Eu não sei qual é a razão. Eu não sei de quanto em quanto que eu vou pular esses valores. E é justamente isso que a gente tem que encontrar primeiramente aqui. Então vejamos. Vamos usar a forma do termo geral, certo? Tudo depende dela. Fez a razão. Então, eu vou ter 8 números. Aliás, vamos mudar aqui logo, tá? Como eu sei que tem 8 números, o A8 é 42, que é justamente o último número. O A1 é o primeiro, que é 7, mais o N, que é 8, já que são 8 números. 8 menos 1 é 7, vezes a razão, que é R. Eu quero encontrar o valor do R, belezinha? Então vamos continuar. O 7, que aqui é positivo, passará para cá negativo, perfeito? Ou seja, 42 menos 7 é 35, igual a 7R. O R será igual a 35 dividido por 7. Eu sei que a minha razão será 5. Ou seja, pessoal, eu já sei que a minha razão é 5. Como é que eu faço para encontrar a sequência, então? Vamos lá aqui, Vou colocar aqui do lado, tá? Então, eu vou ter 7, mais 5, que é 12, mais 5, que é 17, mais 5, que é 22. Vou continuar aqui embaixo. Mais 5, que é 27, mais 5, que é 32, 37 e 42, terminando aqui a nossa sequência. Veja, eu tinha o 7 e 42. Eu estou aqui colocando entre eles 1, 2, 3, 4, 5, 6 números de acordo com o que a nossa questão pediu aqui, que é justamente a interpolação aritmética, ok? Com essa interpolação, então, a gente vai finalizando aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido como que funciona uma progressão aritmética, como que a gente faz para identificar uma e também utilizar o seu termo geral
encontrando um enésimo termo qualquer, que depende do que a questão vai te pedir, e também como que a gente faz para interpolar N meios aritméticos dentro de dois já conhecidos, tá bom? Então é isso, pessoal. Quero agradecer aqui a atenção de todos. Muito obrigado e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.